Houve essa oportunidade da minha amiga Ludmila sobre trabalhar pela internet. É um trabalho sério e honesto. Ouve só. Fazer 1.000, 2.000 reais de renda extra nesse final de ano te ajudaria? Porque em uma semana eu fiz mais de 2.000 reais trabalhando em casa, sendo minha própria chefe. E inclusive uma inscrita do canal Interessante me chamou e ela fez mais de 700 reais. Isso faria diferença para você? Se sim, me chama agora no link da descrição ou do comentário fixado que vai direcionar pro WhatsApp. E lá eu vou explicar o passo a passo para você fazer o mesmo. Então, te espero lá! Bem-vindos, galera interessante, eu vos saúdo com a santa paz de Deus. O povo ainda não aprendeu, eles brincam o tempo todo com o nosso Deus que criou os céus e a terra, mesmo muitos sabendo que ele existe e até têm recebido dele milagres, etc. Um dia tudo será revelado e saberão que ele é. Digo isso à luz da Bíblia e do meu coração. Estão todos preparados. Com Deus ninguém brinca. 55. Galera interessante, nós temos visto muitos dos famosos que eram de igreja, cantavam para Jesus, depois escolheram outros caminhos, conquistaram a fama e poder. Mesmo assim, não conseguem encontrar a felicidade nessas coisas, pois há um vazio que só Jesus pode preencher. A Anitta já disse isso em entrevistas. E nada de fora consegue preencher a gente criou uma falsa ilusão que o que é de fora, ou ter muitos amigos, ter muitos fãs, ter poder, ou ter dinheiro, ou ser muito bem sucedido, que isso vai preencher a gente. E na verdade não interessa o quanto de sucesso, ou de amigos, ou de dinheiro você vai ter, se você por dentro não estiver super bem resolvido com as suas sombras, com os seus problemas, você não vai ficar feliz. Não interessa, a minha música foi número 1 e eu não estava feliz naquele momento. Jura? Eu estava vivendo um momento bem triste da minha vida interna. Eu comigo mesma. Porque uma coisa é você ter momentos alegres. A outra coisa é você respirar, fechar o olho e falar: como é que eu tô? Eu me amo, eu sou feliz. Se eu não tiver nada disso, se eu perder tudo isso amanhã, eu ainda sou feliz? A Juliette até chorou no palco de seu show, dizendo que tinha que encontrar ela mesma, ou seja, voltar atrás. Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. A cantora Celine Dion também é outra que cantava na igreja. Tinha uma vida baseada na fé cristã. Mas o diabo astuto procura levar pratos deliciosos a todos que ele encontra. E ela também foi para o mundo do glamour. Teve problemas de saúde, chegando até a perder a voz. Like I know you, that's what happens. It's like I know what I wanna do. And now you can show me, yeah. And that's what happens, and it's very difficult for me. E a André Surak também passou por problemas de saúde, chegando próximo ao fim de sua vida. Eu gosto muito de tatuagem. Quem lembra, antigamente eu quase morri por causa do hidrogel. Nossa, eu tinha cicatrizes, né? Então eu vi uma maneira de, além de esconder as minhas cicatrizes, que eram 3 aqui, eu adorei essa ideia de tatuar todo o corpo, justamente para afrontar os religiosos. Eu adoro isso, né? Você faz alguma coisa para afrontar o outro? Eu adoro afrontar os religiosos. A minha missão na Terra é afrontar eles. Pediu por um milagre, recebeu e hoje, depois de tudo isso, além de fazer filmes proibidos, filmados por seu próprio filho, diz que Deus escolheu ela como salvadora de muitos, se comparando a Cristo. E eu entendi assim que Deus me trouxe nesse mundo como se fosse uma última igreja, para salvar exatamente quem a religiosidade condena, que são as pessoas que para o mundo são desprezíveis. E Deus me escolheu sendo assim, desprezível, porque Ele escolheu as coisas loucas desse mundo. Então eu me considero louca assim, amo Jesus, sou completamente apaixonada. Quem fala que eu tenho uma pombagira, respeito as religiões, mas eu não tenho. Eu tenho o Espírito de Deus em mim, o Espírito Santo, mesmo religioso falando coisas horríveis ao meu respeito. Essa linguinha aqui, Lu, não faz mal pra ninguém, essa linguinha de serpente, enquanto as religiosas ficam falando mal da vida dos outros. Galera interessante, é melhor ouvir isso do que ser moco.
O lutador de artes marciais Bruce Lee também foi um dos que deixou a vida cristã, chegando ao ponto de servir a outros deuses, tendo como guru o indiano Krishnamurti, que ensinou a Bruce que nós somos nossos próprios deuses, afastando o ator e lutador de Kung Fu de seus princípios bíblicos. Bruce Lee, em entrevista, chegou a dizer que Deus não existia e que a Bíblia era uma fábula. Em 1973, em Hong Kong, na China, Bruce Lee se preparava para encontrar o ator que fazia o James Bond, o 007, com quem ele pretendia fazer um filme. Nesse dia, ele teve uma dor de cabeça, tomou um remédio dado por uma atriz amiga sua e foi para casa. Seu produtor o encontrou desacordado, foi chamado a ambulância, mas já era tarde demais. O cantor Freddie Mercury, no começo de sua carreira, fez músicas que louvavam a Deus e seu filho Jesus. Mas, quando adquiriu a fama, se esqueceu dos dois, chegando ao ponto de dizer que ele preferia ir para o inferno do que para o céu. You're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell's much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. Hell's much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. Santo Deus de misericórdia. Em um show ele mostrou diamantes e disse que tinha ganhado do próprio diabo os diamantes. The real diamonds. It's a present from the devil himself. It's a present from the devil himself. You don't believe me. They don't believe me. Na música muito famosa, Bohemian Rhapsody, na letra ele diz que Beelzebub separou um diabo para ele. Fred morreu em 24 de novembro de 91, vítima da AIDS. Outro também que fazia brincadeiras com Deus e morreu de AIDS foi o cantor Cazuza. Muitos dizem que ele, em seu show no Canecão, supostamente fumou um cigarro do capeta e assoprou a fumaça para cima, dizendo: "Essa fumaça é para você, Deus." Mas esse vídeo nunca foi mostrado. Eu procurei muito em vários de seus shows e não encontrei. Em entrevista ele disse que não gostava da direita e nem da religião. O seu desprezo total. Meu desprezo total pela direita, pela igreja. Cazuza fez músicas que desagradavam a Deus, como se ele fosse culpado por seus pecados. Letras como Cobaias de Deus. A letra fala que nós somos cobaias na mão do Criador. Outra canção é Um Trem para as Estrelas, que fala que ele olha pela janela, vê o Cristo de braços abertos, mas esse Cristo de braços abertos não ajudava ninguém. Com sua doença, Cazuza chegou a ter um pouco mais de fé. Eu não sabia que eu tinha fé, não sabia, eu era agnóstico, ateu, achava tudo uma besteira, entendeu? Eu sempre tive horror a padre, a tudo quando fala de religião, budismo, meditação. Vários amigos meus entraram nessa, eu debochava. Mas hoje em dia eu sou uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande por quem tem sua religião. Eu não tenho religião, mas eu estou profundamente religioso, porque eu precisei encontrar fé em mim para continuar vivendo. Então isso foi uma coisa, foi um grande encontro meu, nesse último ano pra cá, com a fé que eu tenho. Aí eu botei num colégio, ainda era uma geração que eu não lia, tinha a né? menor sensibilidade. Eu pensei, qual é o melhor colégio do Brasil, né? Santo Inácio. Botei ele no Santo Inácio. Você imagina o Cazuza num colégio de padres, de jesuítas. Né? Ele e o Pedro Bial eram colegas de turma. Pedro Bial, né? Eram muito amigos. Eles eram amigos, ele e o Pedro Bial? Muito amigos. Caramba, hein, bicho, que dupla, hein? Pedro Bial e Cazuza, hein? E o Pedro é muito meu amigo até hoje. Já em seus últimos dias, muitas pessoas estavam orando por ele e lhe davam bíblias para que ele lesse e se convertesse. Até que Deus colocou na vida de Cazuza uma enfermeira evangélica e evangelista. Tratava-se de Ana Maria da Costa, que até escreveu um livro sobre o assunto. Ana contou em entrevistas como foi a conversão de Cazuza a Jesus. Entrei lá, ela falou assim, ó, vou te falar a verdade, ele é bem difícil, é um paciente difícil, é um paciente com HIV positivo, ele está em tratamento, enfim, faz uso de AZT, essas coisas todas. Bom, enfim, à medida que o tempo foi passando, realmente foi um processo, e aí eu fui sentindo Deus falando comigo, tocando no meu coração. Você precisa falar de Jesus para essa pessoa. Ele é um ser humano que precisa conhecer a verdade do Evangelho. A história do Cazuza é uma história de amor, uma história de bem espiritual, pelo seguinte, a gente viu, eu pude ver Deus trabalhando na minha vida e na vida dele, e eram muitas e muitas pessoas que estavam orando por ele, não eram poucas não. Eu recebia muitas cartas e ele também, muitas cartas. As pessoas evangélicas iam mandando cartas para ele. E aí ele leu sobre o rei Ezequias, ele ia morrer, ele tinha uma doença,
mas Jesus o curou. E ele pediu a Deus mais tempo de vida. E aí, um belo dia, foram 2 vezes que ele pediu isso. Ana, lê para mim daquele rei Ezequias. Ele já havia lido. Nem eu lembrava dessa passagem, para ser sincera. Aí eu falei, caramba, ele está lendo mesmo. Aí ele falou assim, olha, o rei Ezequias, ele pediu um tempo de vida para Deus. Eu falei, é verdade, vou ler a passagem. Deus deu 15 anos de vida para ele. E ele viveu. Então, Deus pode te dar um tempo de vida. Eu não vou te prometer cura. E aí ele falou assim, bom, eu queria ser esse rei. Chorou, eu nunca tinha visto ele chorar. Chorou e disse, olha, eu queria ser esse rei. Se Deus me desse 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida, eu ia ficar muito feliz. O rei Ezequias ganhou 15, não precisava me dar 15 não, eu queria viver mais um pouco. E aí eu falei, eu não te prometo cura, quem sou eu? Mas eu posso orar por você. Deus vai mudar a sua vida, Deus pode te dar mais tempo de vida também, assim como deu o rei Ezequias, não sei quanto tempo, mas ele pode te dar sim, porque ele é poderoso. E aí eu escancarei, né? Ele é poderoso, ele pode todas as coisas, ele é o nosso Deus. Eu um dia aceitei Jesus, e ele, interessante, que ele não sabia que eu era crente, porque eu nunca chego abordando nenhum, como eu falei, meu consultório, o paciente comigo, eu não é um púlpito, não é um de arrependimento, a coisa foi crescendo, e outro processo do arrependimento, eu criei nisso, que era um processo do arrependimento, já começando, porque as leituras da Bíblia, as orações, ora por mim, pede a Deus por mim, pede a Deus. Então, assim, eu vi que foi um processo de arrependimento, a coisa foi crescendo, e outra coisa, muitas amigas minhas me enviaram cartas para ele, e ela falou assim, Cazuza, eu não sei o quanto você vai estar nessa terra, mas uma coisa eu sei, Jesus te ama muito. Ele falou assim, nossa, eu sou um pecador, como ela diz que Jesus me ama muito. Eu falei, mas é verdade, ele ama o mais terrível pecador, ele ama todas as pessoas, e ele tem um amor muito grande para você. E outra coisa, nenhuma pessoa qualquer pessoa que for tentar se consertar, eu fumo, eu uso drogas, eu sou um drogado, palavra. Sim, porque ele, como algumas pessoas também pensam, ele queria se consertar primeiro, e ele falou uma vez para mim assim, Ana, ora por mim, pede a Deus por mim. Mas agora eu vou te dizer uma coisa, eu deixei de usar drogas, fiz um monte de loucura na minha vida, e eu fico pensando, será que Deus, ele olha para mim? Eu falei, sim, ele olha para você. Será que eu estou muito preocupado, que se eu ficar curado, ele, com as palavras dele, né? Se eu ficar curado, meu medo é esse, Ana, de eu voltar a fazer tudo de novo. Então ele tinha consciência de que ele nunca mentiu para ninguém, para os amigos, os familiares, que ele buscou essa doença, ele buscou esse vírus, ele foi atrás disso, ele fez coisas erradas em que ele falou assim, hoje eu não faria mais, mas eu fiz, tenho consciência do que eu fiz, mas ele ficou pensando assim, ele falou para mim assim, olha, se eu ficar curado, aí ele começou a chorar nesse dia, falou assim, se eu ficar curado, Deus me curar. Muitas pessoas, não só você, falaram que Deus pode me curar, Jesus pode me curar, mas se eu ficar curado, o meu medo é de eu ficar bem e depois voltar a fazer tudo errado outra vez. Outra coisa que ele me pedia, que Deus nos atendeu, é que ele falou assim, olha, eu quero morrer no Brasil. E realmente Deus o guardou e atendeu essa oração, ele veio falecer no Brasil. Eu já te contei sobre o plano de salvação, aí fui falando os versículos, né, e falei assim, olha, Jesus ama o pecador, e é importante que você aceite a Jesus, depois que passar dessa vida, que você for a óbito, não tem mais jeito, você precisa aceitar Jesus agora. E aí eu falei, olha, fala para Jesus que você o ama, fala para Jesus que você é um pecador, Senhor, aí ele fez a oração comigo, Senhor, eu sou um pecador, eu sou o Cazuza, eu sou um pecador, eu aceito Jesus no meu coração. E aí essa oração eu me tremi toda, e aí ele orou, e eu falei assim, isso aí é sério que você está fazendo? Aí ele falou assim, claro que sim. Aí eu falei, então vai falar de novo. Senhor Jesus, aí citei o versículo bíblico, ele falou, Senhor Jesus, eu aceito, Senhor, eu sou pecador, e eu aceito o Senhor no meu coração.
Aí eu falei, olha, aí eu contei a história do ladrão da cruz, ele já sabia também. Eu falei, olha, não adianta querer se consertar se você não vai ter condições disso. O importante é você se arrepender dos seus pecados, se lançar diante de Jesus e falar, Jesus, Senhor, eu te aceito como meu único Salvador. Aí eu contei, o ladrão da cruz, ele estava um à direita, outro à esquerda, aí um deles falou, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Contei toda a história para ele. E aí Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí eu me tremi toda e falei, olha, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor ouviu as minhas orações, está ouvindo a oração não só minha, mas do teu povo que está orando, clamando pelo Cazuza. E aí a coisa funcionou de uma forma grandiosa. Foi, assim, bem forte essa parte aí. Rodrigo Silva, arqueólogo, também falou desse caso em um podcast. Aquela história que você contou na mesa lá, né? Do músico brasileiro. Exatamente. Aquela, nem foi eu que contei, não, foi o pastor que contou essa história. Eu não sei se a gente pode dar o nome, que ele é famoso, né? Mas eu não vou dar o nome do músico, não, mas uma pessoa que... Muito famoso muito famoso mesmo, cantor famoso, que desdenhou de Deus a vida toda, de Bíblia a vida toda e tal. E um pastor sentiu uma coisa no coração assim, falou assim, pega a sua moto, vai do outro lado da cidade agora, no hospital tal, no quarto tal. Pode contar a história sem revelar o nome, né? Você vai no hospital tal, no quarto tal, visitar uma pessoa lá. E quando o Espírito Santo toca, isso é forte. Ontem eu recebi no museu uma senhora que veio de Brasília. Ela falou que veio, que tem 5 anos que ela intercede por mim, ela é da Congregação Cristã do Brasil, e foi lá só para me dar um abraço, me entregar uma mensagem de Deus e voltar. Sozinha. O museu estava fechado, ela não chegou lá, sozinha, com a roupa do corpo. Então, quando o Espírito Santo, assim, incomoda, chega a ser inconveniente. Aí ele, não vou, e a voz, você vai pegar a moto e vai lá. Incomodou tanto que ele falou com a mulher assim, meu bem, olha, até que o material que você pediu para eu comprar na farmácia, eu vou pegar a moto e vou sair. Daí que você vai? Deus tá me mandando ir lá do outro lado da cidade, mas vai chover, Deus mandou. Ele pegou a moto, foi lá no tal hospital, chegou lá e falou assim, eu quero fazer uma visita, a moça tá fechada, agora não tem visita. Ele falou, não, eu sou pastor, deu credencial, não, como pastor você pode entrar. Quem o senhor quer visitar? Eu vou no quarto tal. Ela falou, Tima, quem o senhor quer visitar? Ele falou, não sei. Eu sei que é loucura, mas Deus me mandou vir aqui. A moça coçou a cabeça, deixou ele entrar. Quando ele chegou no quarto tal, tinha segurança na porta. CEO da maior startup de inteligência artificial do Brasil acredita tanto que o GPT pago pode mudar. Aí ele falou assim, olha, isso, sim, eu não dei R$300? Sim. Ainda não facilitei que vocês tiveram que limpar a intercede por mim, ela é da Congregação Cristã do Brasil. E foi lá só para me dar um abraço, me entregar uma mensagem de Deus e voltar. Sozinha. O museu estava fechado, ela não chegou lá, sozinha, com a roupa do corpo. Então, quando o Espírito Santo, assim, incomoda, chega a ser inconveniente. Aí ele, não vou, e a voz, você vai pegar a moto e vai lá. Incomodou tanto que ele falou com a mulher assim, meu bem, olha, até que o material que você pediu para eu comprar na farmácia, eu vou pegar a moto e vou sair. Daí que você vai? Deus tá me mandando ir lá do outro lado da cidade, mas vai chover, Deus mandou. Ele pegou a moto, foi lá no tal hospital. Chegou lá e falou assim, eu quero fazer uma visita, a moça tá fechada, agora não tem visita. Ele falou, não, eu sou pastor, deu credencial, não, como pastor você pode entrar. Quem o senhor quer visitar? Eu vou no quarto tal. Ela falou, Tima, quem o senhor quer visitar? Ele falou, não sei. Eu sei que é loucura, mas Deus me mandou vir aqui. A moça coçou a cabeça, deixou ele entrar. Quando ele chegou no quarto tal, tinha segurança na porta. Aí ele falou assim, olha, eu vim aqui fazer uma visita. O segurança, quem o senhor quer visitar? Ele falou, não sei, mas Deus mandou aqui. O segurança estranhou, parou um pouquinho, entrou, falou que ele podia entrar. Quando ele entrou lá dentro, estava esse cantor famosíssimo lá dentro. Aí o rapaz estava morrendo já e ele apelou para o rapaz aceitar a Cristo como seu salvador pessoal, e o rapaz respondia só apertando a mão dele, já não tinha nem força para falar. Você aceita? Sabe? O rapaz aceitou Jesus, a lágrima desceu, e esse pastor contou a história para um outro pastor, para a gente justamente não julgar as pessoas. Só que a gente achou que era mentira, né? Porque... Exatamente. O que desculpa, eu te respeito muito, mas essa história é muito fantasiosa. E recentemente saiu um livro, uma biografia da enfermeira que cuidou desse cantor até o último instante, e ela conta que isso é verdade. E eu não vou falar o nome do cantor por ética, mas porque eu não tenho autorização da família nem nada, embora o livro foi publicado, mas todo mundo vai assustar se a gente falar quem é. Então, realmente, do ponto de vista humano, não é justo, it's not fair, como diz em inglês. Mas do ponto de vista divino, ele não está devendo nada, ele é o dono da prata e do ouro, ele salva quem ele quiser. Então ele salva a Madre Teresa de Calcutá, que trabalhou a vida toda, e salva esse cantor
desde que o arrependimento seja sincero e honesto e do fundo do coração. Sim. Você entendeu? Desde que seja sincero e honesto. A preocupação com ele era muito grande em relação a aceitar Jesus, e eu creio que ele morreu salvo porque ele confessou, e a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está nos céus. E a minha obrigação era pregar o Evangelho, porque é imposta essa obrigação, está aí na Bíblia, né? O apóstolo Paulo fala isso. Então, para mim, quando as pessoas, eu até me assusto quando as pessoas falam, ai, você é enfermeira do Jesus, ai, você fez isso. Eu falei, mas é a coisa mais normal do mundo, porque outros pacientes também eu já preguei. Como eu falei, eu não faço do meu trabalho um púlpito, mas a palavra vai chegando até eles. Eu sou uma missionária, então a palavra chega automaticamente, ou então o paciente descobre e eu falo de Jesus. Então, assim, a minha preocupação era essa, e foi levada a palavra. O meu trabalho era esse, a minha obrigação era falar de Jesus, não deixar em branco. Foi feito. É uma responsabilidade, né? O apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, acima de tudo, acima de qualquer trabalho profissional meu, a minha obrigação é pregar o Evangelho. Galera, interessante, esse testemunho do Cazuza é muito forte. Isso mostra que Deus salva quem quer, quando quer, pois dele pertence a salvação e não a nós. Muitos podem falar que só em sua igreja tem a salvação, mas Jesus é o único Salvador. E Deus quer um arrependimento sincero e não placa de igreja. Também mostra que as orações ajudam muito na parte espiritual. Galera, interessante que o nosso Salvador Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês, protegendo do mal e guardando das ciladas do maligno. Esse vídeo vai terminando por aqui. Tô indo nessa. Valeu! 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 Valeu!